Oi, gente, boa noite. Eu quero falar com vocês. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Vocês que assistem meu canal, quero desde já agradecer a vocês, por vocês assistirem meus vídeos. E você que ainda não é inscrito, inscreva-se no meu canal e dê o like deixe o seu gostei, tá bom? Nesta noite eu vou falar para vocês um pouco da minha história. Eu vou tentar contar para vocês por etapa, porque é muito longa. Eu sou de uma família muito humilde, eu nasci no interior, em um povoado por nome Tanque Grande, em Sergipe. Fica entre Telha, um povoado que chama Telha, perto de Cedro de São João, e entre Aquidauana, Sergipe. Eu nasci nesse lugar, um lugarzinho muito pobre, e o meu pai minha mãe casou com meu pai. Ela tinha 13 anos e meu pai tinha 70 anos. E ela teve com meu pai um casal de filho, um homem e uma mulher, que essa mulher sou eu. O meu irmão, ele era mais velho do que eu. Ele, quando fez 18 anos, ele saiu para trabalhar em Paraná. Alguém levou ele para trabalhar pela primeira vez, ele nunca trabalhou, e lá ele desapareceu. Até hoje nós não temos nenhuma notícia, nunca tivemos notícia dele. E eu fiquei com 10 anos de idade, minha mãe me deu para uma pessoa para trabalhar lá na casa, para ficar com essa pessoa. Minha mãe era muito pobre. Quando eu estava com meus 8 anos, por aí assim, meu pai morreu. E minha mãe ficou criando a gente. A gente tinha, depois, passado o tempo, minha mãe arrumou outro marido e ficou criando a gente. Só que esse homem bebia muito e batia na gente. E no dia que ele bebia, ele não bebia todos os dias, era só fim de semana. E quando ele bebia, a gente ficava escondido dentro dos matos, para não apanhar, porque ele batia por nada. E com meus 10 anos, minha mãe me deu para uma pessoa para trabalhar. E eu fui trabalhar e essa pessoa me maltratava muito, mas muito mesmo. Ela não me batia. Era um casal já idoso, não tão idoso, mas já era bem maduros. E ela não me batia, mas ela me castigava no trabalho. Eu fazia todos o trabalho da casa, menos cozinhar. Tinha uma cozinheira. Menos cozinhar, e ela me botava para lavar toda a roupa, ela de junto, e eu tinha que fazer tudo bem feito. Todas as noites eu ia passar toda a roupa que eu lavava durante o dia, eu ia passar durante a noite. E ela me botava para lavar e passar aquele externo, paletó de linho branco, com ferro, a vapor, aquele ferro com carvão. E ela sentava de junto de mim. E eu só parava depois que eu passasse aquelas roupas todas e que ficasse do jeitinho que ela queria. Às vezes eu cochilando, cansada, mas eu só parava quando terminava tudo. Então um dia eu disse para ela assim:
Passado um tempão, eu já não estava mais aguentando. Aí eu pedi a ela um dinheiro para me comprar um vestido, um pano, uma chitinha. Era uma chitinha bem rosinha, que quando eles tinham um posto de gasolina e todos os dias, 3 horas, eu ia levar o mingau. A cozinheira fazia o mingau e mandava eu levar esse mingau. E eu levava. E quando ela voltava, ela dizia que eu tinha pego água na rua, das poças, no meio da rua, quando chovia, e colocava dentro do mingau, porque quando ela ia tomar o mingau estava cheio de água, mas não era. Ela largava lá e ela demorava, né? E acho que o mingau aguava. E ela dizia que eu colocava água, eu nunca coloquei, né? Que eu não iria fazer isso. Então, assim, e um dia, e quando eu vi, eu passava sempre na porta de uma loja de tecido e eu via uma chita, que era, a casa dela era pertinho do posto de gasolina, era no centro, num lugarzinho aqui que chama Maruim, Sergipe. Essa mulher, aí eu pedi a ela um dinheiro para comprar um vestido, uma chitinha. Ela chegou e me deu, não lembro quanto foi que ela me deu. Eu acertei, quando ela me deu esse dinheiro, eu acertei com a cozinheira que eu não ia comprar o vestido, mas que eu ia embora, eu ia fugir. Então eu fugi. Como eu toda a vida eu fui muito esperta, embora eu não sabia fazer um ó com um copo, né? Nunca tinha ido em colégio, mas eu era muito sabida. Na minha infância, eu tinha um desejo dentro de mim de que quando eu crescesse, eu ia ser costureira, né? E eu era muito sabida mesmo. Não sabia ler, minha mãe nunca me botou no colégio porque a gente trabalhava na roça. E então, gente, eu sofri tanto nessa casa com essa mulher. Ela me castigava tanto, ela não me batia. Ela dizia que se eu fosse embora, ela mandava a polícia ir atrás de mim. Mas eu não aguentei mais, então eu acertei com a cozinheira e um dos dias eu fui levar o mingau. Quando eu voltei do mingau, eu preparei, arrumei minhas coisas, pedi para a cozinheira arrumar minha roupinha, só tinha mesmo algumas roupas, pouquinha, enrolei em um papel de embrulho, que antigamente tinha uns papel, umas folhas de papel de embrulho, e nem um saquinho de plástico eu não tinha para colocar dentro. Fez um embrulho no papel, eu pedi a ela que fizesse, para quando ela me procurasse, que ela não me achasse, não dizer que eu tinha carregado alguma coisa dela. E a cozinheira ia ser minha testemunha. Então a cozinheira pegou, eu peguei a roupa, coloquei e ela aí arrumou todo e ela mesma fez o embrulho. E eu fugi. Umas 4 horas da tarde, fui para a casa de uma pessoa que minha mãe conhecia e fiquei lá escondida, que para eu dormir nessa casa, que no outro dia o trem passava às 6 horas da manhã e eu ia pegar esse trem. Eu tinha 10 anos. Mas é como assim, o sofrimento meu era tanto que nessa noite eu não dormi, com medo da polícia bater atrás de mim. E fiquei lá escondida. Quando foi 6 horas da manhã, a moça que coisa me levou na rodoviária onde o trem passava. E eu fiquei lá, o trem não passou. Eu fiquei o dia todo com fome, sem dinheiro, porque o dinheiro que ela me deu só dava para mim pagar o trem. Só, foi a conta. Eu não podia comprar nada para comer. Aí eu fiquei o dia todo na estação com medo, me escondendo por detrás das pessoas, com medo que para mim a polícia ia me pegar. E aí o trem não veio de 6 horas da manhã, que era para ele passar. Ele veio passar 6 horas da noite. E eu ali com fome. E quando o povo, eu ficava olhando tudo que o povo fazia. Aí eu comprei a passagem, naquele tempo não era como hoje, que criança não podia viajar, era um protocolo.
E eu consegui, peguei a passagem e quando foi 6 horas da noite, o trem passou. Eu peguei o trem, o povo entrou, eu entrei junto também, tudo ali me escondendo, porque para mim tinha polícia por ali para me pegar. E aí eu entrei no trem, quando chegou no lugar onde eu teria que saltar, chama um lugar que chama Ponto do Cedro. Se alguém conhece esse lugar, sabe, eu não sei se ainda hoje tem, mas quando chegou nesse ponto, tinha que saltar, as pessoas que tinham que saltar, eu tinha que saltar ali, eu já tinha viajado com a minha mãe, e eu marquei o lugar, né, que eu era muito esperta, eu marquei o lugar, e quando falou Ponto do Cedro, eu disse, é aqui que eu vou saltar, o povo saltou, eu saltei junto, com um embrulhinho debaixo do braço, e o povo andou e andava um caminho por dentro de um pasto, né, muito longo, um caminho de terra, e vai o povo e eu atrás acompanhando o povo no pique. E quando chegou nesse lugarzinho que chama, nesse povoado chama Cedro, o Cedro de São João. Aí o povo, cada um procurou o seu lado. E eu não morava ali no Cedro, eu andava era muito longe, muito longe. Isso era meia-noite quando eu soltei do trem. Aí eu cheguei numa calçada de uma casa, em frente ao cemitério. Eu fiquei sentada, acostumada sempre, eu passava por ali com a minha mãe quando ia fazer feira. Eu conhecia um pouquinho ali, mas eu não podia ir para casa porque era muito longe, era dentro do mato. Eu tinha que passar dentro dos matos, de pasto, mata e pasto andando. Aí eu me recostei e esperei o dia amanhecer. Quando eu fiquei olhando o dia amanhecer e nada do dia amanhecer, depois eu achei que o dia já tinha amanhecido. Eu aí eu me mandei correndo por dentro de um pasto, estava tudo cheio de lama. Eu caí dentro da poça de água, o papel da minha roupa que estava enrolado lascou, eu peguei a roupa. Naquele tempo tinha muito povo, falava muito no lobisomem. E eu tinha medo de lobisomem. E eu saí correndo, mas correndo mesmo. E eu, para mim, o lobisomem estava atrás de mim. Gente, pense no medo, meu coração batia. Mas era assim, aquela história, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come, e eu tinha que correr. Gente, eu andei tanto, saí desse pasto, de dentro desse pasto, dentro das lamas, e entrei em uma mata, um caminhozinho que tinha muita raposa, muita raposa. E eu consegui passar em um escuro, mas no escuro, dentro dos matos, mata fechada. E eu consegui. Quando eu cheguei em casa, era que o dia ia começando a clarear. Eu não sei, naquele tempo, eu não tinha noção de horas. Mas o dia estava começando a clarear. Aí quando eu cheguei em casa, minha mãe se assustou porque eu contei a história a ela. Tudo muito bem. Aí passou, eu fiquei, quando eu fiz 12 anos, gente, eu fui de novo, minha mãe me deu, um rapaz me trouxe para um conhecido dele para Salvador, aos meus 12 anos. Dessa vez eu fui para a casa de uma pessoa muito legal, que cuidou, eu trabalhava, mas essa pessoa tomava conta de mim, era muito boa para mim. E aí eu me casei. Com 13 anos eu me casei. Mas por que eu me casei? Gente, eu me casei porque no meu interior era assim. Se uma moça ficasse, se alguém visse uma moça em qualquer lugar, ou de dia ou de noite, sozinho, assim, conversando, só precisava estar conversando normal. Aí pronto, pô, já ficava falado, ninguém mais queria casar, né? Aquela pessoa, aquela moça, não tinha valor nenhum mais, não casava mais de jeito nenhum. E em Salvador, quando eu cheguei logo, passado um tempo, tinha um rapaz que era louco por mim, mas eu odiava o rapaz. Eu tinha somente nessa época, eu estava com 13 anos.
E eu não, já tinha um ano que eu estava em Salvador. E eu não gostava dele, eu odiava, odiava. Mas um dia de Natal, eu estava em a moça, Dona Palmira, a moça que me trouxe, tinha um aniversário, ela me mandou para esse aniversário e era para ela ir e ela não pôde. Ela mandou que eu fosse representando ela, era pertinho de casa. E que ela não podia ir. Eu fui. Só que quando eu cheguei em um lugar, em uma ruazinha, sem saída, eu encontrei essa pessoa que andava atrás de mim, assim, cara a cara. Eu não tive para onde correr, porque quando eu avistava ele assim na rua, eu voltava, entrava em uma outra rua e me despistava dele. Mas desse dia eu não consegui. E eu fiquei. Ele ficou querendo conversar comigo, assim, normalmente, né? Conversando e querendo, e eu não queria conversa, eu queria passar, ele não deixava eu passar, ficava me cortando, me atravessando. Eu ia para um lado, ele ia para o outro, ele ia na minha frente, não deixava eu passar. Com isso, foi um dia de Natal. Quando eu vi, estava passando, já era 11 e tanta, estava passando, o povo estava passando para a missa do galo, né? Naquele tempo tem um negócio de missa do galo, mais ou menos. E aí veio da cor de mim que já era tarde. E eu ali conversando com ele. Para encurtar essa parte, eu terminei me casando com ele, fui para a casa dele brigando, a gente passou a noite toda brigando, né? E ele também ele não me atacou nem nada, era só mesmo conversando, ele querendo conversando, querendo como me convencer, né? Mas eu não, brigando. Mas eu não quis ir para casa. No outro dia a moça que estava comigo, a polícia estava atrás de mim na rua e me achou. Só que eu disse que não ia para casa, só que eu nunca tive nada com ele até aí, e porque eu odiava muito ele. Mas, gente, eu me assujeitei a me casar com ele por causa só disso, porque eu achava que ninguém mais na vida ia casar comigo, porque eu estava no ritmo de lá do interior de onde eu nasci, que era assim. Por isso eu casei e terminou, nós não viveu. Eu ainda tive um filho dele e, gente, esse filho tá também, casou e desapareceu também. Foi embora para o Rio. Do Rio, até enquanto ele estava no Rio, ele deu notícia. Depois do Rio, ele foi para São Paulo. E para São Paulo, ele não deu mais notícia, não deu endereço e nem nada. E eu não vivi com o pai dele, eu fiquei ainda aguentando, porque ainda tinha isso, no meu interior era assim, se a mulher casasse, a moça casasse e não desse certo, ela tinha que aguentar até a morte, porque se ela largasse, também ninguém nem olhava, era como uma lepra, que bastava olhar já pegava. Então ninguém queria conta, ninguém conversava, ninguém coisa, não tinha valor nenhum. Então eu ainda aguentei, fiquei um tempo aguentando. Ele se amava muito de mim, brigava comigo, só nunca me bateu. Mas brigava muito comigo, não queria que eu botasse nem a cara na porta. E aí eu fiquei até quando eu fui me ambientando na cidade grande e depois eu terminei largando ele. Gente, eu vou parar por aqui e depois eu volto com vocês para terminar a história, que é muito longa. Essa é a primeira parte da minha história da minha vida. E que Deus abençoe vocês. Eu volto com a segunda parte, tá bom? E se vocês gostaram da minha história, gente, assista esse vídeo, deixe o seu gostei, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para outras pessoas, tá bom? E que Deus abençoe vocês, tá certo?